Olá, minha gente, falo-vos aqui o Álvaro Batista de Abrantes, Portugal, neste dia 3 de setembro de 2022. E vamos falar uma coisa essencial, preciosa, que é necessário aqui desmistificar. Tem a ver com os EQMs, particularmente relativo ao Dr. Raimundo Muniz Júnior, mas também cruzamos com a nossa evidência da existência do planeta feliz, de Alfa de Centauri, Super Júpiter. Bom, alguma da bibliografia aqui foi extraída do Correio Espírita e outra da Wikipédia. Ok? Vamos cá ver Dr. Raimundo Muniz Júnior, que nasceu a 30 de junho de 1944. É conhecido pelas suas obras, pelos livros A Vida Depois da Morte, Experiências de Quase Morte, EQMs, que ele tem por ele criado em 1975, e Vida Depois da Vida, que a primeira edição saiu em 75, e há um vídeo que eu de novo postei precisamente sobre este livro, A Vida Depois da Vida. Bom, será que isto é fantasia? Será que quem é, no fundo? Não é fundo, quem é no fundo o Dr. Moody Júnior? Bom, vejamos o que nos diz o site do Correio Espírita. Vemos opiniões atuais favoráveis que derrogam os risos pela primeira vez dos cientistas médicos a descartarem as EQM. Atualmente a doutora Elizabeth Kubler-Ross, autora do livro sobre a morte e morrer, avalizou as pesquisas do Dr. Moody no prefácio de A Vida Depois da Vida. Escreve a pesquisadora que essa compilação das descobertas do Dr. Moody é verdadeira, porque foi escrita por um pesquisador genuíno e honesto. Portanto, qualquer mistificação que esteja atualmente sobre as EQMs não tem razão de ser. Mesmo o fator de 7 ou 8 ou 10 minutos em que o cérebro ainda está a funcionar depois de dada a morte clínica. É normal. Já lá vamos. Algumas conclusões. Os principais sintomas evidenciados nas experiências do Dr. Moody, que deram origem ao livro A Vida Depois da Vida, com o depoimento de cerca de 150 pessoas que sofreram de morte clínica ou aos quais havia sido diagnosticado que tinham quase morrido, são: primeiro, ouvir o zumbido nos ouvidos; segundo, um sentimento de paz e ausência de dor; terceiro, ter uma experiência fora do corpo; quarto, sentir-se a viajar dentro de um túnel; 5, sentir-se a subir pelos céus; 6, ver pessoas, principalmente familiares já falecidos; 7, encontrar seres espirituais, por vezes identificados como sendo Deus; 8, ver uma revisão da própria vida; 9, sentir uma enorme relutância em voltar à vida física. Portanto, o que é que isto nos diz? Que eles estão fora do corpo e que têm consciência do que lá estão passando, o que lá se passa, têm consciência que não querem aqui voltar. Porque será? Não é? O peso da matéria é grandemente uma prisão para o espírito, sem dúvida que é. Mas vamos continuar. Mas porquê é que vamos cruzar então o nosso livro O Alerta com as EQMs? Bom, sobre o planeta feliz, que está no nosso livro O Alerta, não é? O livro saiu em janeiro de 2017, tem de ser consultado no nosso livro na página 448 a 452. Estando na página 452 o desenho do que vi neste planeta e na colónia, bem como o Sol duplo. Está aqui.
muitas vezes eu posto para que vocês entendam. Ok? Sol duplo, irmã alienígena, OVNI. Já lá vamos. Foi um meditante na altura que fui ao local através de um buraco de minhoca. Eu penso, desculpai-me, eu penso que foi através de um buraco de minhoca, porque subi a alta velocidade, via muitas cores do arco-íris em espiral. Cheguei ao planeta, abaixei por cima das nuvens que tinha e então fui recebido pela irmã Clara, que lá estava, uma alienígena. Desci sobre aquela cidade feliz. E a coisa que me parou mais foi o Sol duplo, porque aquele planeta tinha dois sóis, Sol duplo, e tinha lá um OVNI lá poisado, que eu fui logo direto lá a ver. Portanto, a nossa irmã alienígena Clara e um OVNI, portanto, está tudo em consonância com a tese EQM. No sentido de que há vida pós-morte. No sentido de que há outra existência que não o corpo, que ela estava volitando. Bom, mas vamos cá dito. Mas então o que é que nos disseram acerca deste local? Vamos cá ver a importância disto. Trata-se de um planeta denominado 7, existente na constelação de Alfa Centauro, Orion, figura 10 que já vimos. É um planeta com Sol duplo, o Sol não apresenta ervas, mas Sol nu. As pessoas volitam, são seres espirituais e dispõem de diversos ministérios, entre eles o da comunicação e o ministério reencarnatório. A irmã Clara que me recebeu é notoriamente alienígena, volita e dispõe de OVNIs. Bom, o que é que a ciência atual confirmou em 2019, 2020, mais ou menos, se eu não estou enganado, mas também não é por aí, mesmo que a data seja mais antiga. Porque o nosso livro estava já para impressão, pronto para impressão em 2008. Pronto. Este planeta dito gasoso, super Júpiter, e que se encontra na constelação de Alfa Centauro, braço de Orion, e dispõe de dois duplos sóis. É dominado por BCN AB, entre parênteses AB, ou B, fecha parênteses, ou A, ACNA e B, ACNB, que é a mesma coisa que ACNAB. B, CNABB, ok? ACNAB ou ACNAB. Bom, concluindo, qual a relação existente entre estes dois fenómenos? As EQMs do Dr. Moody Jr. e o nosso planeta feliz. 7. Simples. Algumas conclusões. Existência de algo para além do corpo físico que viaja a alta velocidade e se desloca a um planeta que a ciência veio a comprovar bem mais tarde, 2019, 2020. Confirmar mesmo a sua existência. Mais tarde a sua existência, já dado que a confecção do livro, já como eu tinha dito, seguramente tinha sido efetivada em 2008. A concepção do livro para impressão, porque escrito entre 2000 e 2008, ok? Bom, mais. O que é que ali temos? Vida alienígena, UFOs. O que é que tudo isto demonstra? Reencarnação, vida pós-morte, nossa assinatura ali presente, BCNABB, como nós dissemos, já B é a minha assinatura da longa data, Álvaro Batista. Portanto, neste aspecto do Planeta Feliz, no livro Alerta, eu teria que concretizar isso em vida. Teria que concretizar em vida. Não sabia de nada disto. Isto foi através de psicofonia intelectual consciente. Portanto, isto já tinha sido projetado no plano espiritual. Plano espiritual, vida pós-morte, reencarnação, tudo isso. Bom,
As EQMs relatam casos verídicos, pois a vida pós-morte é um facto e a existência de algo que sobrevive ou está em dado momento saído do corpo físico é onde reside a inteligência, tal e qual como eu subi ao planeta feliz. Não é? Se não tivesse inteligência, não tinha assimilado tudo o que lá estava, nem feito o desenho. Ora, não era certamente num corpo físico, àquela velocidade. Mesmo aos poucos anos de luz que isto esteja, demoraria não sei quantos anos. Não é? Bom, é um facto mais que provado, pois o planeta feliz assim o demonstra e as EQMs assim o confirmam. Em resumo, o que é que isto quer dizer? Em resumo, a sobrevivência pós-morte é um facto. A existência de um corpo astral com inteligência e indestrutível e o facto de estar o cérebro funcionando ainda por 7 a 10 minutos em nada comprova o que quer que seja, e muito menos o facto do espírito relatar factos que só estando fora do corpo, consciente, o saberia, para além de se poder deslocar para fora do bloco operatório. A saída de fora do corpo é, pois, um ato normal para o espírito. Viagem astral, por exemplo. E não paralisia do sono para as EQM. Não tem nada a ver com paralisia do sono. Não é? Isso é uma bobagem. Utilizei a expressão do Dr. Raimundo Moody Jr., EQM, experiências de quase morte, é muito mais credível em termos científicos do que paralisia do sono. Ridículo. O ato normal para o espírito, e não importa a distância, aonde vá, velocidade, oxigênio, ou seja o que for, e nele reside a sede da inteligência. Comprovado tecnicamente, não há hipótese de dar volta a isto. O batimento cardíaco apenas mantém o coração ativo, mas o espírito não estará lá, numa morte final. Então, para onde é que foi o espírito? Já sabemos que há espírito, não há hipótese de contornar esta verdade. Neste cruzamento de dados das EQMs com o nosso planeta feliz. Não há hipótese de contornar esta verdade, esta probabilidade. Digam o que disserem, só se for por má fé. Desdenha quem quer comprar, como se costuma dizer, ou quer assumir um papel de grande investigador, derrogando tudo e dizendo que é isto e só aquilo e mais nada. Cruzando estes dois dados, não há qualquer hipótese de negar a existência pós-morte, a reencarnação, tudo e mais alguma coisa. Bom, o batimento cardíaco apenas mantém o coração ativo, mas o espírito não estará lá numa morte final, pois o corpo é apenas um recipiente, uma veste que ele, espírito, utiliza para exercer uma ação material na matéria, e nele está a sede da inteligência. Estas conclusões que nós aqui tiramos, que vimos aqui trazer agora, é para que tenhais muita atenção com por vezes, conclusões disparatadas, que não cruzam dados, que se baseiam apenas em dados há muito antigos, desde quando saiu o livro em 1975, creio que foi isso, não foi, que eu vos disse, 1975, em que se riam do homem. Como se riam do professor Ian Stevenson sobre os 20 casos evidentes de reencarnação. Até nisso existe. Atualmente continua a existir provas mais que probatórias da realidade da encarnação em crianças. Por isso eu vos postei há muito pouco tempo,
Se vocês queriam relatar casos que acontecem com os vossos filhos, verem o filho dito imaginário, falarem disto ou falarem daquilo. Eu tenho provas, 2 casos. 2. Não vos posso falar. Mas, de vida pós-morte, o que é que foram na última encarnação? Muito importante. Pelos testemunhos que nos dão, pelas provas mais do que evidentes de quem eram. Bom, mas em relação aos EQMs, está posto de lado qualquer fantasia, qualquer negacionismo proteico, digamos assim, para engordar, porque os EQMs são um facto. A vida pós-morte é um facto. A inteligência está no espírito, é um facto. Se assim não fosse, como é que ele poderia ver o que é que se passa ou ir a outros locais mais distantes? Eu acho que não vos passei aqui nada. Onde é que ele podia relatar outros factos fora do bloco operatório? Bom, terminamos aqui. Partilhem. As AQMs e o nosso alerta cruzam-se peremptoriamente na realidade sobre a existência pós-morte, na realidade da existência de algo fora do corpo, que aí é que reside a sede da inteligência. Partilhem. E com isto consolida a vossa posição de análise, de procura da verdade. E não se atenham apenas a questões conclusivas, disparatadas, que não têm nada a ver com a realidade. Aliás, tivemos uma testemunha abonatória do Dr. Moody Jr. Há que separar o princípio, há que separar a atualidade. Ok? 7, 10 minutos, não é nada para o cérebro. Não tem nada a ver para o cérebro, para o espírito. Nada. Mesmo que ele esteja vivo, ele não poderia explicar quando vem quando não há morte clínica definitiva, como é que ele poderia lembrar do que é que os médicos disseram, o que é que eles estiveram a fazer, ou ver lá uma sapatilha, como eu disse, uma sapatilha lá na janela em cima, ou ir a um local distante, fora do bloco operatório, que não conheciam, mas que depois foram já bem, têm todas as suas faculdades normais, físicas, foram ao local e constataram que realmente aquilo que viram em termos astrais está lá em termos físicos. Portanto, querem melhores evidências que isto? Nem na farmácia. Na farmácia não se vende aldrabices, julgo eu que sim. Não se vende disparates assim. Portanto, as EQM são um facto credível, tal e qual como é o nosso planeta feliz. Desejo-vos a continuação de uma boa tarde e que a paz do Senhor esteja convosco.